Pai do Senhor, permaneça como estão em nome de Jesus. Graças a Deus. Deixa eu só me organizar aqui, em nome de Jesus. Nós queremos fazer menção dos nossos visitantes, em nome do Senhor. Está conosco aqui nossa irmã Inês, irmão Damião, e seu filho, irmão Vilmar, está a irmã Sâmia, graças a Deus, também está o irmão Marcelo. Chegou mais um casal abençoado ali em nome de Jesus. Graças a Deus, a Gabriela não pôde estar conosco aqui na passagem, mas hoje está. Graças a Deus por isso. Gabriela e seu esposo está conosco, em nome de Jesus. Que diremos aos nossos visitantes? Graças a Deus. Só corrigindo, irmã, me perdoa, irmã Iris. Graças a Deus. Não sei onde eu arrumei Inês aqui, misericórdia. Graças a Deus. Então vamos, 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, em nome de Jesus. E os que não estavam aqui presentes, os nossos visitantes, nós queremos desejar um feliz 2022, que seja um ano de bênçãos na vida de vocês em nome de Jesus, seja um ano de vitória, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, verso 1. Todos encontraram? Podem permanecer sentados, que eu vou fazer uma leitura bem extensa. Vamos ler o capítulo inteiro, em nome de Jesus. Graças a Deus. Na minha Bíblia diz assim: acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com os meus próprios olhos? Não são vocês resultado de meu trabalho no Senhor? Mesmo que os outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é a minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas suas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana, ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçem o boi para o impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito, e portanto quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. 11. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais o direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa, a fim de não sermos obstáculos para boas novas a respeito de Cristo. 13. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios do altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas
vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar, de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Verso 22. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Do 24 para frente é o foco. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, não luto como quem dá golpes ao ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, liga para mim o ventilador, não, por favor. Graças a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele está tratando de direitos e disciplina. E ele começa dizendo que não sou eu porventura livre. Que liberdade? Livre em que sentido? Livre, liberto da lei e do pecado. Não sou eu apóstolo. Não vi Jesus nosso Senhor. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ele está se referindo à igreja de Corinto. Olha, muitos quiseram questionar o seu apostolado, quiseram questionar. No começo você vê pessoas dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, eu sou de Paulo, e aquela coisa toda. E um apóstolo, ele vai trabalhando essa questão dos direitos que ele tem. E ele vai dizendo que ele é um apóstolo do Senhor. Porque ele mesmo viu o próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele mesmo recebeu a palavra de Cristo, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como ele diz em Gálatas capítulo 1. Então tudo o credenciava a ser um apóstolo. E ele fala, por acaso vocês não são fruto do meu apostolado, da mensagem que eu preguei para vocês? Eu ganhei vocês. E ele vai dizendo, se não sou apóstolo para outro,
Certamente não sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. Ou seja, vocês, igreja de Corinto, vocês são a marca do meu apostolado. Vocês são a prova de que o que eu estou fazendo evidencia o meu chamado da parte de Deus. E aí ele continua dizendo: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber. Ele está dizendo, porventura os irmãos como Pedro, como os irmãos não levam as suas esposas, porventura a gente também não teria o direito de levar as esposas. Ou seja, nós pregamos para vocês as coisas espirituais, e o direito nosso é de receber as coisas materiais. E ele vai tratando esse assunto. Ou somente eu e Barnabé temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra por sua própria custa? Ou seja, aí ele faz uma comparação do soldado, do pastor e do agricultor. Qual é o soldado que vai para a guerra, que ele tira do próprio bolso para bancar e custear a guerra e custear a sua permanência na guerra? Nenhum soldado faz isso. Aí ele diz: quem planta a vinha não come daquilo que plantou. O irmão Marinho plantou uma roça de milho, tá bonita, e ele vai usufruir do que ele plantou, porque é dele, é direito dele. Ele cavou, ele arou, ele fez as covas, e todo dia ele posta lá no status as bichinhas crescendo. Graças a Deus. É natural, é o processo natural. Muito simples. Paulo está dizendo, olha, ou quem apacenta um rebanho, não se alimenta do leite do rebanho. Ele está dizendo, olha, se eu sou o pastor, ou se eu sou, eu mexo com agropecuária, eu tiro leite, vendo queijo, vendo leite, eu vou beber do leite, eu vou comer do queijo da vaca, do leite que eu tiro da vaca que é minha. É direito seu. É direito seu. E aí ele diz, ele evoca Deuteronômio 25:4. Ele diz assim, olha, a lei de Moisés está dizendo, você não tampa a boca do boi enquanto ara a terra, enquanto ara para plantar o trigo. Deixa o boi comer. Ele está arando, ele está comendo, ele está trabalhando, ele tem o direito de comer. E ele evoca Deuteronômio 25:4 para falar disso. Aí ele diz assim, por acaso, é com bois que Deus se preocupa? Ou esta palavra está dizendo a nós, a nosso respeito? Aí ele vai dizendo que, mas em relação à igreja de Corinto, ele não usou deste direito, porque nada podia servir de empecilho, de impedimento à pregação do evangelho ali em Corinto. Naquele caso específico, ele não cobrou nada da igreja de Corinto, embora fosse direito dele semear as espirituais para colher as materiais. Mas naquele dado momento, ele trabalhou como artífice que mexia com couro e mexia com tenda. Ele, em certo momento, ele trabalhou para levantar o seu sustento, porque talvez, se ele pedisse algum recurso financeiro, ali na igreja de Corinto, talvez seria um impedimento, algo que viria prejudicar a expansão do evangelho. Mas o evangelho muitas vezes não se diz direitos, não se diz a respeito de direitos, mas se diz a respeito de renúncias e disciplinas, para que não haja objeção para a pregação do evangelho. E o apóstolo Paulo, ele diz que naquele momento, ele não usou dessa prerrogativa de apóstolo. Ele não usou dessa prerrogativa.
E ele dizia que ele era livre, mas ele se fez escravo por causa dos homens. Olha que coisa interessante. O homem que foi livre, mas se fez escravo, porque ele amava as almas, ele amava as pessoas, ele amava aqueles que estavam sem conhecer a Jesus. Então ele preferiu a disciplina, o rigor, ele preferiu a renúncia, do que dizer: eu tenho direito, eu vou fazer o que eu quiser, e o meu irmão que se lasque, ele que é fraco na fé, ele que se vire. O meu irmão é fraco na fé, ele não pode comer carne, eu como carne, porque essa passagem de 1 Coríntios 9 está entre o 8 e 10, obviamente, mas está tratando sobre carne sacrificada a ídolos. Então ele está tratando de vários assuntos, por isso que ele fala sobre direitos no capítulo 9. Porque aquele irmão mais fraco na fé, ele não podia ser, em hipótese alguma, tropeço para o mais fraco na fé, ou para aquele que estava ingressando na fé. Então ele se importava com o seu irmão, ele fazia tudo para edificação, para que o evangelho não fosse barrado. Então tudo aquilo que porventura venha causar uma barreira na propagação do evangelho, você renuncie, você abandone. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque talvez você tenha uma certa maturidade e o seu irmão não tem. Então, faça como Paulo, que pegou desta liberdade em Cristo Jesus e fez escravo para servir aos homens. E aí ele vai dizendo que vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados comem da oferta do templo, comem do que é oferecido no templo. E ele novamente evoca o Antigo Testamento. Perdão. Que os sacerdotes, os levitas, os sumos sacerdotes se alimentavam das ofertas que eram trazidas até o tabernáculo. E aí ele vai dizendo disso: mas eu faço isso, e eu não uso desse direito, para que ninguém tire de mim, para que ninguém anule o meu chamado na obra do Senhor, para que ninguém venha dizer que eu estou fazendo por causa de dinheiro. Então eu não aceito de jeito nenhum esse momento, mas sobre mim pesa, e eu não me glorio de nada, porque sobre mim é imposta esta responsabilidade para pregar o evangelho. E qual é a minha recompensa? Ele diz que, evangelizando, eu proponho de graça o evangelho, e eu procedi judeus com judeus, fracos para com os fracos, gentil como gentios. Paulo, ele não está agindo como um político, em que ele muda a mensagem conforme a conveniência. As pessoas pegam este versículo para abrandar o evangelho, para falsificar o evangelho, para dizer que está ganhando uma pessoa para Jesus. Nananina não. O apóstolo Paulo, ele não falseou o evangelho. Ele não agiu como um político da conveniência, mas ele agiu como embaixador. Quando ele se voltava para os judeus, ele falava do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando ele se voltava para os não judeus, ele falava do Deus da criação. Então ele não banalizava a pregação do evangelho. Aleluia. E tem muita gente que usa uns métodos, uns artifícios, é para ganhar para Jesus, é para ganhar para Jesus. Não, irmãos, não é assim que Paulo ele usou. Certa feita você vê Paulo mandando Timóteo circuncidar, porque o seu pai era grego, mas sua mãe era judia. Então, para não causar um empecilho, para não causar uma barreira, um empecilho à pregação do evangelho, Timóteo foi circuncidado.
Mas ele estava debaixo da lei de Cristo e não debaixo da lei do pecado, debaixo da lei de Moisés. Ele vivia sob a graça de Deus. E aí ele vai dizendo que, verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E aqui no verso 24, ele novamente está tratando do mesmo assunto. O apóstolo Paulo estava na Grécia. Na Grécia tinha os Jogos Olímpicos, ou os Jogos Istmicos. Eram competições de atletas. A Grécia exaltava os homens atletas fortes, viris. E o apóstolo Paulo, ele fazendo uso desse expediente, ele começa a observar a disciplina desses homens que estavam ali para participar de uma competição. E ele diz da seguinte forma: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. A gente não corre para ser salvo. A gente corre porque fomos salvos pela fé. Agora nós estamos numa corrida, louvado seja Deus. Nós estamos aqui, embora ele trate de uma competição, nós não estamos em competição entre nós, mas nós estamos numa corrida. Aquele diz que todos competem, mas um só ganha a coroa corruptível. E todos nós que corremos, todos nós alcançaremos a coroa pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Corram para vencer. Vocês foram salvos e agora estão nesta corrida. E essa corrida é um correndo do lado do outro, é um correndo após o outro, mas não é um passando a banda no outro, não é um deixando o outro para trás, não, mas é todos com um objetivo, todos com um alvo, correndo para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E o que ele diz que, na verdade, um só leva o prêmio, mas na pessoa bendita de Jesus, todos que se arrependeram dos seus pecados e ingressaram nessa corrida através da fé, não importa o que vai chegar correndo lá na frente, e não importa o que vai chegar rastejando, o que importa é que todos cruzem a linha de chegada. O importante é esse, o negócio não é parar, não pode parar, você não deve parar. Não importa se você está rastejando, porque nesse meio do rastejo aparece alguém, te pega pelo braço, porque em Hebreus fala para nós fortalecermos os que estão com os joelhos desconjuntados. Você está se arrastando, aí na hora passa alguém, te pega e bora. É assim que funciona, aleluia. Porque todos correm, mas somente um atleta leva o prêmio. E aí Paulo vira, olha a igreja, corram de tal maneira que alcancem. Aí ele diz assim, verso 25, o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Olha que coisa maravilhosa. O atleta, ele se dominava, se disciplinava, seguia e segue. E hoje a gente vê os atletas de alta performance, como eles tratam, como são tratados. Você vê jogadores de futebol que custam milhões e milhões de euros, e você vê
a disciplina, a cartilha, mesmo estando de férias, eles têm uma cartilha de exercício físico e precisam seguir à risca aquilo ali, sob pena de serem penalizados, se não cumprirem. Eles obedecem os seus treinadores, os seus empresários, os seus médicos, os seus fisiologistas, porque eles estão alcançando o quê? Estão visando alcançar o quê? O campeonato, a taça, a medalha. E é como Paulo estava olhando, aqueles homens se disciplinando, aqueles homens se exercitando, e hoje se ganha muito dinheiro, mas naquela época, sabe o que eles ganhavam? Uma coroa de louro, irmãos. Sabe aqueles raminhos, aquela coroa com aqueles raminhos que bota na orelha? Eles corriam para ganhar isso, porque eles iriam ganhar prestígio, eles iriam ganhar status, iam ganhar visibilidade. Mas saiba de uma coisa, o crente ele se submete, ele renuncia, não para ser reconhecido na terra, mas para ser reconhecido no céu, para que Jesus venha dizer: vinde benditos de meu Pai, aleluia, louvado seja Deus. Porque aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos que estão nos céus, mas aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos que estão nos céus. Os homens se submetiam para ganhar uma coroa que ia secar, que iria murchar. Mas nós, irmãos, a Bíblia diz que a grama, a glória do homem, ela se seca como a erva, ela murcha, ela morre, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Louvado seja Deus. Então, quando você se submete à disciplina da palavra, se submete à disciplina da oração e do jejum, você alcança a vitória. Aleluia. Esses homens correm atrás de uma coisa que perece ou atrás de uma coisa que fica. E tem muitas igrejas pregando hoje, né, só aqui e agora, pregando mais sobre o ter do que o ser, infelizmente. Mas ele está dizendo aqui, olha, o atleta se disciplina, ele se submete, e eles fazem isso com uma motivação tão grande, por causa de um prêmio perecível. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Você quer motivação maior do que os céus? Você quer motivação maior do que a salvação? Você quer motivação maior do que a vitória sobre as lutas que você porventura esteja passando? Você quer motivação maior de que você que se arrependeu do seu pecado e se converteu, que o Espírito de Deus habita em você? Você quer motivação maior de que quando você ora, o Espírito de Deus vem sobre você e te enche de poder, aleluia, e te faz correr, e te faz andar, aleluia. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então é a verdade que te impulsiona, é o Evangelho, é o Espírito Santo, é o chamado, é Deus que te impulsiona, aleluia. Quer mensagem coach melhor do que essa? De que o Espírito de Deus está sobre nós? Quer motivação melhor do que essa? Aleluia. E aí no verso 26, no verso 25 ele diz que o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Você e eu precisamos ser disciplinados em todos os aspectos, em todas as áreas das nossas vidas. Temos que ser. Eu já falei isso aqui e torno a repetir. A salvação é o Espírito Santo que faz,
que conduz o homem a Cristo Jesus, e o homem, através da ação do Espírito Santo, responde ao que o Espírito de Deus, ao que Deus fez. Se arrepende e crê. Se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho. Aí agora, ele é regenerado. Se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E após esta regeneração, que acontece uma única vez, começa o processo da santificação. E aí é onde entra esta disciplina espiritual. É na santificação. É você que busca a santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? É algo que acontece constantemente, diariamente, e vai crescendo, progredindo. E o atleta, ele em tudo se submete. Todos os críticos de futebol falam que o Cristiano Ronaldo não tem o talento de Messi, o talento natural, o dom. Mas de tanto ele se submeter a uma disciplina, o homem se transformou em uma máquina. Porque ele falou, eu quero ser o melhor do mundo, eu tenho que ser o melhor do mundo. Então eu não posso, de forma nenhuma, vacilar. E ele se submeteu a tal ponto de se tornar 6 vezes o melhor do mundo. Focado na glória humana. Focada no aqui e agora. E aí, muitas vezes nós, servos do Senhor, queremos levar a vida de qualquer maneira. De maneira indolente. Queremos levar no banho-maria, naquela coisa toda. Mas graças a Deus que temos misericórdia e graça de Deus. E aí, dando sequência ao capítulo, verso 26. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. O apóstolo, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele não estava correndo igual um doido desvarado, sem um propósito. E você deve saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você deve saber o propósito de Deus para a sua vida é que você seja salvo, que você seja fiel e que você almeje o céu. Esse é o propósito. E aí, se Deus for te direcionando para alguns trabalhos específicos, naturalmente vai acontecendo. Mas todos os crentes têm um propósito. E eu preciso saber qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que você se arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho, se torne um salvo, seja fiel, seja disciplinado e vá morar no céu. Esse é o propósito de Deus para a humanidade. Que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E você deve saber muito bem o que está fazendo na presença de Deus. Versículo 27. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ele está dizendo, em outras traduções diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6 que nós não podemos apresentar os nossos corpos para instrumento da iniquidade, para o pecado. Mas nós devemos apresentar o nosso corpo para a santidade, para a santificação. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que a santificação, ela ocorre no corpo, na alma e no espírito.
Não tem essa de que Jesus só quer o teu coração. Santifique-se na sua maneira de pensar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de falar, na sua maneira de se conduzir. A santificação, ela é completa. Então saiba se portar como um crente, como um servo, uma serva do Senhor. Porque a nossa natureza humana, ela é tendenciosa ao erro. Ela é tendenciosa ao pecado. Ele está dizendo: eu subjugo o meu corpo, eu aniquilo o meu corpo, para que a minha vontade não venha prevalecer, para que ela não tenha força. E nós estudamos algumas terças-feiras sobre a obra da carne e fruto do Espírito. Que uma guerreia contra o outro, e aquela que mais for alimentado é a que mais vai prevalecer. E é assim que funciona. Em Romanos capítulo 7, o mesmo apóstolo, ele diz que o bem que eu quero fazer, isso não faço. E o que eu não quero fazer, isso faço. Quem me livrará do corpo mortal? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que me livrará desse corpo. Portanto, o apóstolo tinha N direitos, mas ele preferiu se tornar escravo de Cristo e se tornar escravo dos outros. Não é escravidão na concepção da escravidão que a gente tem, que foi horrível e terrível, da escravidão que houve no Brasil e no mundo aí fora. A escravidão perante a Bíblia, algumas traduções colocam servo, mas o termo é escravidão. Mas o escravo, ele recebia no Antigo Testamento, ele recebia abono, ele recebia salário, ele tinha seus direitos, não era como é e foi na história do Brasil e na história de muitos países aí afora. Não tem essa concepção. Tire da sua mente essa concepção de escravidão quando você vê na Bíblia Sagrada. Tire isso da sua mente. Aqui Paulo está dizendo o quê? Que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20, ele está dizendo: a minha vida agora não é mais minha, é de Jesus. Sabe por quê? Porque minha vida está submetida à vontade e à santidade de Deus, e não está submetida mais ao pecado. Porque é o pecado que nos afasta da presença de Deus. E ele diz que ele fala assim: olha, eu coloco o meu corpo numa disciplina tal, para que eu, quando pregar, eu não venha cometer aquilo que eu preguei, para que eu não seja reprovado. Ou seja, ele está dizendo: não faça isso. E ele buscava em Deus para não fazer, para ele não ser reprovado caso ele viesse a fazer, para que as suas palavras não caíssem por terra. Então ele tinha coerência com as suas palavras e com as suas ações. Então ele dizia: eu faço isso para eu não ser desqualificado. E o atleta que não jogar, não competir de acordo com a regra, ele é desclassificado e não ganha o prêmio. Então assim somos nós, temos que perseverar na presença de Deus, como atletas de Cristo, para que a gente alcance a cidade celestial, e para que a gente alcance vitórias sobre as batalhas enquanto estivermos nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Irmãos, aleluia, fique de pé em nome de Jesus.
Nesta noite eu pergunto se há alguém dentre nós que deseja reconciliar-se com Jesus e continuar nessa maratona, juntamente conosco, quer aceitar Jesus ou quer reconciliar Jesus com Jesus, é a oportunidade desta noite de você confessá-lo. Senhor, me receba de volta, ou Senhor, perdoe os meus pecados. Aleluia. Você que nos assiste, você que creu nesta mensagem, aleluia, se arrependa do seu pecado, dobre o seu joelho onde você estiver, confesse a Jesus Cristo e procure uma igreja mais perto da sua casa e mais perto da Bíblia, em nome de Jesus, aleluia. Alguém dentre nós que deseja reconciliar, deseja aceitar Jesus? Se não há, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos orar, e após essa oração, eu peço que fique na igreja, somente os membros locais, os membros de ceia, os membros na igreja, para nós fazermos um comunicado à igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos visitantes, vocês são muito bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus. Se vocês quiserem visita, se vocês quiserem um culto no lar de vocês, nos procure, responsável pelo culto dos lares, presbítero Emanuel, irmã Mônica, responsável pelo acolhimento, irmão Vanderlan, irmã Isabel. Você é bem-vindo, nós queremos orar, nós queremos te visitar, nós queremos falar do amor de Jesus para você e para o seu lar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor. Pai, nós somos falhos, somos pecadores e precisamos da Tua graça, meu Deus. Precisamos do Teu auxílio para nós prosseguirmos nesta corrida, para nós prosseguirmos nesta caminhada, Senhor. Porque o Senhor manda nós corrermos para alcançarmos e não para pararmos, ó Deus. Porque o Senhor tem um prêmio incorruptível, um prêmio eterno, que é desfrutar da Tua presença por toda a eternidade, Senhor. Meu Deus, eu te peço, fortalece este meu irmão, esta minha irmã, Senhor. Ó Deus amado, que está nesta batalha, está nesta peleja, está nessa luta, meu Deus amado, que muitas vezes tem querido parar, mas eu te peço, Senhor, envia os teus anjos, envia a tua mão poderosa, para que este meu irmão, esta minha irmã, prossiga nesta jornada, meu Pai. Ó Deus, sê com o teu povo, sê conosco nesse ano de 2022, meu Deus, seja conosco, meu Pai, guarda a nossa entrada, a nossa saída, nos dá vitória, nos ajuda, meu Deus. Pai, nós queremos ministrar sobre teu povo toda sorte de bênçãos, ó Deus, que os teus servos sejam abençoados, fortalecidos, sejam prósperos em todas as áreas, meu Pai. Meu Deus, se é cura da enfermidade, que haja cura em nome de Jesus. Se é uma porta aberta de emprego, algo financeiro, em nome de Jesus, que seja aberto nesta noite, meu Pai. Se é uma libertação dentro do lar, em nome de Jesus, que seja e que haja libertação, meu Pai. Meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. Pai Santo, sê conosco, ajude-nos, Senhor, a sermos disciplinados, para não sermos reprovados, meu Deus, em nome de Jesus. Sê com a tua igreja, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Só clicar em